Bem-vindos a mais um E-Music Talk, podcast que vai falar sobre a indústria da música eletrônica. Eu sou a Fran de Campos. E eu sou o João Pedro. E nessa segunda parte, que a gente vai conversar com o Alessandro e o Arthur Abateu, a gente vai conversar sobre o site, que eu até perguntei para eles antes, mas a gente quer aprofundar um pouco mais desse assunto, da geração de conteúdo do site e da expansão da Abateu a nível nacional, né? Uhum. Então, agora que a gente já atingiu assim o ponto que a gente queria chegar com as experiências de festa aqui em Floripa, a gente tem um objetivo de crescer a nossa área de atuação, tanto aqui em Florianópolis quanto a nível nacional. Então, a nível nacional, o nosso objetivo é principalmente através de um portal na internet, que tem o objetivo de tornar acessível um pouco dessa cultura que a gente tem aqui nos nossos eventos, na internet também. Então, buscando principalmente com que as pessoas tenham acesso a essa cultura, estando em qualquer lugar do país, tendo simplesmente conexão com a internet, né? Então, fazer uso desse recurso para que a cultura chegue até essas pessoas. E principalmente através de conteúdo informativo, que busque conscientizar as pessoas, educar sobre todas as áreas que envolvem a cultura que a Abateu busca promover. Então, música, artes no geral, política, história. Então... E a política que vocês abordam, né? Literalmente, estou falando de esquerda e direita, né? Outro tipo de política, né? Com certeza. É política no sentido mais amplo, que envolve o pensar da sociedade como um todo, eu acredito, né? E principalmente a política que envolve a vida das minorias na sociedade, né? Que o Abateu é um projeto voltado, principalmente para as pessoas, voltado e também feito por pessoas LGBTs, pessoas negras e por mulheres. Então a gente quer... É inclusivo, é um projeto bem inclusivo. A gente quer falar sobre essas questões que envolvem esses grupos de pessoas na sociedade, né? Então... Esse é um portal para discutir os assuntos pertinentes... Isso, a essas comunidades. Às comunidades. Com certeza. Com o objetivo também de conscientizar as pessoas dessas comunidades para também conhecerem mais sobre a própria cultura, né? Que é uma coisa que é muito importante. Porque a gente pensa assim, aqui em Florianópolis as pessoas têm acesso, eles conseguem ir até os lugares, mas no interior do país eles não têm acesso a isso, eles não conseguem. E aí a única informação que normalmente eles têm vem pelos grandes meios de comunicação, ou até pela internet mesmo, mas de uma forma mais... massificada, assim. Massificada. Não é exatamente... Até aqui em Floripa a gente sente falta disso. Até aqui em Floripa é muito embrionário a conversa, é muito... Tá começando a... Não é... Lá vai o meu bacana inteiro pra falar de novo. A conversa ela é muito nova também. A gente está há pouco tempo discutindo, eu brinco, a nossa bolha, né? Sim. Então, ter esse canal, ter essa plataforma para estar gerando conteúdo, para estar abrindo isso para pro todo, né? Para quem estiver interessado, na verdade, né? Sim. É muito legal. É muito Porque quando eu comecei no meio da música eletrônica, eu buscava informações em fóruns, em sites do exterior e tudo mais. E eu me vejo hoje como podendo devolver isso para outras pessoas que estão começando também. E não só exatamente de festa, da música. Porque querendo ou não, dessa maneira se gera interação com esse público, né? Porque daí, no caso, isso tudo, esse conhecimento que você adquiriu, que você passa para frente, é o melhor. No caso, por exemplo, não é só a festa, é o conteúdo que está gerando, que está trazendo mais pessoas a conhecer isso, consumir isso, e no final de contas, ir no evento, procurar o evento. Sim. Até queria perguntar, como está expandindo para nível nacional? Vocês, como tu é de São Paulo, vocês pensam em fazer uma edição em São Paulo, levar a festa para outro lugar? Na verdade, a gente já teve algumas edições fora de Florianópolis, sempre em parceria com outros núcleos. Então a gente já teve em Curitiba, já teve 2 em São Paulo. Recentemente a gente fez uma edição da Abateu junto com a Sangramoto em São Paulo, que é um núcleo muito forte lá da cidade, na cena alternativa. Fizemos em Curitiba. A gente já fez em Curitiba com o pessoal da Sweet Tuff e da Music Nerd. Já rolou uma edição no LIT, em Balneário Camboriú. Então o objetivo é sim estar promovendo mais eventos fora de Florianópolis, para também levar a experiência artística que a gente tem aqui
com os DJs residentes, com os performers para outros espaços. A gente sabe que, por exemplo, aqui em Floripa, a gente tem várias experiências, várias festas que promovem, que também buscam promover essa cultura que a gente promove. Mas a gente sabe que, por exemplo, lá no interior de Santa Catarina, tem muitas cidades que não tem nenhuma festa com uma proposta inclusiva, com uma proposta mesmo musical parecida com a nossa, ou que tenham performances. Então a gente quer levar essa experiência para outros espaços. A gente não pensa exatamente em vender showcase, assim. Sim. A gente quer, de alguma forma até, mas servir como exemplo que em algum momento, sim, a gente está junto. Realmente movimentar essa cultura em outros lugares, construir essa cultura assim como a gente buscou construir em Floripa, buscar construir em outros lugares também. Mas a gente acha que a melhor forma de fazer isso é primeiro fomentar essa cultura através da internet, de fazer com que essas nossas ideias chegam em outros lugares e a partir daí isso gere um anseio por novas experiências, novas relações sociais. Das pessoas pensarem, mas por que não tem aqui? Sim. Olha que gerar legal. Um questionamento, mandar, né? Gerar um questionamento. Quando é que vocês vêm pra cá? Por que a gente não está fazendo isso? Por que aqui eles têm tão... Por que lá tem aqui não? Cabeça fechada aqui, porque no interior de São Paulo a gente tinha isso, pelo menos na cidade onde eu nasci, que era menorzinho, a gente tinha isso, quando eu ia alguém para São Paulo, naquelas festas de São Paulo, que loucura. Não, mas nossa, que estranho aquilo lá. Não, gente, não é estranho. Não é estranho, É estranho porque você não teve diferente. Contato ainda. É diferente para você. A gente quer motivar outras pessoas também a estarem fazendo mais festas, né? Que às vezes as pessoas nem imaginam essa possibilidade. Fazer com que as pessoas conheçam, bater ou entendam isso como uma possibilidade. E busquem também estar promovendo mais essa cultura de uma cultura de música eletrônica que seja mais inclusiva, que seja mais focada num ideal de liberdade, de expressão artística, para acima daquilo que a gente já falou na primeira parte de status, enfim, né? Pensando no público de vocês, que frequenta as festas de vocês têm algumas condições diferentes para eles e tal, até que você tinha comentado? O público trans na festa tem entrada gratuita em todos os eventos. Essa é uma proposta que a gente quer manter para todos os eventos que a gente fizer também fora de Florianópolis, showcase, mesmo quando a gente for convidado para estar assinando algum evento, que a gente não esteja na produção. Isso vai ser uma exigência, para a gente é uma coisa muito importante, incluir o público trans, poder proporcionar espaços de lazer para essas pessoas que têm uma dificuldade imensa em estar se fazendo presente nesses espaços na nossa cena de música eletrônica como um todo no Brasil. Então, se a gente vai num clube mais tradicional ou numa festa mais tradicional de música eletrônica que não tem essas propostas inclusivas, é muito raro você encontrar uma pessoa trans. Essas pessoas elas não estão lá. Então, além de ser da questão, lógico, da maioria dessas pessoas ter uma dificuldade financeira maior na sociedade, essas pessoas não se sentem bem nesses espaços também. Então, elas não se sentem bem-vindas. Então, a gente quer estar fomentando espaços para essas pessoas. E também, de algumas edições para cá, a gente criou um lote de ingressos com valor mais baixo do que os lotes normais, do que o primeiro lote, que é um lote específico para pessoas negras. Então, o objetivo com esse lote de ingressos é incluir mais pessoas negras na música eletrônica, porque, na verdade, na minha concepção, é muito triste enxergar uma cena de música eletrônica que tem um número baixíssimo de pessoas negras, porque toda a cultura da música eletrônica nasceu feita por negros, pelas pessoas negras. Então, na verdade, até a gente acredita muito a criação, né, da cultura da música eletrônica das pessoas LGBTs, do movimento queer, mas na verdade não foram pessoas só LGBTs que criaram a música eletrônica, tanto em Chicago e também principalmente em Detroit, onde nasceu o techno. Foi um movimento negro também muito forte, pessoas latinas também, né, pessoas não brancas. Então, a gente acha muito triste. Que era a periferia das cidades onde surgiu. A gente acha muito triste que por conta, né, do desenrolar da sociedade, a gente hoje tem uma cena de música eletrônica num país como o Brasil, que tem muitas pessoas negras. Sim. Né, metade da população, mais da metade, na verdade, de pessoas não brancas. E que... E nas festas normais você vê só branco. E nas festas de música eletrônica só tem pessoas sentido. brancas, então não faz sentido. A gente não enxerga sentido nenhum nisso. E aí uma forma que a gente concebeu de buscar começar a mudar um pouco dessa história
é de abrir esse lote de ingressos, que além de ser um incentivo do ingresso mais barato para essas pessoas irem na festa, também para a gente ter um sentido muito de passar uma mensagem de que essas pessoas são bem-vindas e de que esse é um espaço para elas. Que elas vão ser respeitadas ali, principalmente. De elas entenderem que a música eletrônica é para elas, né? E eu acho que em algum momento da história as pessoas negras começaram a sentir que talvez a música eletrônica não fosse para elas. A gente quer ressignificar, a gente quer mudar Isso acontece essa realidade. Em todos os segmentos da música, né? É verdade. O samba, até o funk. É uma grande questão de apropriação cultural, na verdade, né? A cultura das pessoas negras, da música, não só da música eletrônica, como de diversas outras manifestações musicais, foi apropriada pelas pessoas brancas e as pessoas negras foram pouco a pouco sendo excluídas desses espaços. E ficou só para os brancos. E acabou ficando só para os brancos. E a gente né? quer tentar... O mesmo aconteceu muito com as pessoas heterossexuais que também se apropriaram dessa cultura e que hoje meio que tomaram controle, digamos assim, dessa cultura da música eletrônica, e que hoje com vários movimentos a gente já conseguiu resgatar muito dessa cultura, né, de criar espaço para as pessoas LGBTs. E aí com isso agora o nosso próximo passo, já que a gente já criou esse espaço para as pessoas LGBTs, a gente já tem uma pista aí com quase 800 pessoas de maioria LGBT, agora a gente quer também ter essa inclusão de pessoas negras. Nossa, que massa, 800 pessoas. É a marca que a gente tem chegado, assim, de público nos últimos eventos. Lá no Deca. Lá no Deca. De giro durante a noite e o after, né? A lotação do espaço é um pouco menor. Por festa, dá quantas horas de evento? São 15 horas, na média. Algumas festas acabam passando um pouco mais desse Com intervalo? Contando o intervalo. Porque o intervalo, ele... Né, para quem não conhece muito bem o projeto, por uma questão do alvará do Deca, a gente tem que ter um intervalo ali entre a festa e o after, que dura ali 1 hora, mas a gente tem experiências artísticas durante esse intervalo, né? Na próxima edição, inclusive, a gente vai ter um grupo feminino de maracatu, que é o Baque Mulher, que é um projeto social que busca integrar mulheres vítimas de violência através da música do maracatu, e a gente, durante o intervalo, vai ter uma apresentação com mais de 25 mulheres se apresentando, fazendo uma apresentação de maracatu na Bateu, né? Nesse intervalo entre a festa e o after. Na areia da praia. Para um pouco a música eletrônica lá dentro, vai as pessoas vão praia. Gente, vocês estão esperando o que pra ir nesse evento? Não, sério, muito bacana, uma experiência cultural. Você falou do samba. No início da festa, às vezes rola um tipo de som, brasilidades, essa pegada mais... Não exatamente. A gente é muito focado na música eletrônica, mas nesse momento do intervalo foi um espaço que a gente conseguiu introduzir outras experiências musicais. Até para não ser nada... porque são coisas... não orgânicas. São conectadas. É realmente um momento onde a festa para, né, por essa questão de alvará Dá um 10, do Deca, as pessoas vão pra praia ver o nascer do sol, e a gente aproveitou esse momento para introduzir outras experiências que fossem experiências musicais orgânicas, para dar até essa refrescada assim na cabeça da galera, para ouvir uma coisa diferente ali. Às vezes não necessariamente tem música também, às vezes pode ser só uma performance de dança no silêncio. Então o objetivo é criar uma outra experiência ali que é como se fosse uma intervenção da própria festa. E sempre acontece uma performance assim. Sempre acontece algo diferente nesse momento. Para não ficar só parado ali. Você falou que são 25 mulheres sobre maracatu, mas a gente pode falar dessa próxima festa de vocês, que é a Histérica. Bateu a intervenção histérica. Essa é uma edição que está sendo totalmente pensada, produzida e executada pelas mulheres da nossa equipe. Então... Vai ser a primeira festa que eu não toco, inclusive. Que a gente não toca. O Arthur já teve uma edição que ele não pôde tocar, que ele foi tocar em outro lugar. Mas eu toquei em todas as edições da festa até agora. A gente a primeira que eu não vou tocar. A gente relutou bastante em fazer esse conceito dentro da Bateu. A gente ficou pensando bastante tempo antes de executar essa ideia de ter uma edição só de mulheres, porque na verdade a gente ficava um pouco dividido, porque a gente enxerga uma hipocrisia muito grande atrás dessa proposta de fazer uma edição, uma noite das mulheres, em festas ou em clubes, né? O que a gente vê é que muitos clubes, muitas festas fazem uma noite, por exemplo, a noite das mulheres, mas as outras noites do ano não tem absolutamente não tem absolutamente nenhuma preocupação com a representatividade nos eventos, né? Então a gente tinha um certo receio de se envolver nessa proposta que a gente não se identificava, assim, né? Uma proposta que a gente vê hipócrita, assim, por muitas festas, muitos núcleos, muitos clubes.
Então, mas foi uma requisição das mulheres mesmo da Bateu, de que fosse feita uma edição assim. E então a gente entendeu que fazia sentido, considerando que toda a produção fosse feita também por mulheres, toda a execução. Espaço, olha, a gente dá toda a estrutura que vocês precisarem, o apoio que precisarem, mas vocês podem fazer do jeito que vocês quiserem. Pra mim a gente não se sente nem confortável em fazer a edição das mulheres, mas ficar por trás na coordenação e gerenciando, tipo, se é pra ser uma edição das mulheres tem que ser em todos os sentidos, tem que ter a mulher na produção, tem que ter a mulher na... Ela criando os ensaios só com mulheres, filmando, fotografando, produzindo. Muito bacana isso. Como eu também trabalho com a House Mag, a parte comercial, e eu estava fazendo busca de possíveis clientes e tal, e encontrei uma festa de mulheres, Krypton Festival, alguma coisa assim, é de Minas Gerais. E eu fui falar com o cara, pô, que legal essa tua atitude, não sei o quê. E eu falei que trabalho com a House Mag, e esse tipo de causa, eu dei um anúncio para ele sobre a festa, uma nota no site, onde só mulher trabalha, só mulher toca. Todas as seguranças são mulheres, os bares são mulheres, tudo mulher. Infelizmente a gente não vai conseguir fazer tudo mulher. Tudo assim, porque mas não é a festa só, não digo o público, né? Não é só mulher. O público é geral, mas a logística da festa é feita por mulheres. O que compete a nossa parte, absolutamente tudo está sendo planejado e executado por mulheres, né? Existem algumas partes, algumas esferas da experiência da festa que competem ao DECA, porque eles que cuidam de todo o bar é do DECA, né? A gente não tem envolvimento com o bar do evento, e também eles trabalham com uma equipe fixa de uma empresa de seguranças, que também a gente não tem envolvimento nessa parte. Até mesmo porque você precisa, como tem público masculino, a gente precisa de segurança masculina. E por aí vai. Tu comentou também da parte ali de vídeo, das fotos, e a gente queria falar um pouquinho também sobre a identidade visual da Bateu. Né? Como é que vocês trabalham isso? Que não... A gente vê que não tem... Que a gente estava começando, não tem post patrocinado, não tem... A divulgação ela é muito orgânica, e isso eu vejo que vocês botam muito nas artes, nos ensaios, muito do que vai ser um pouco da experiência, né? Eu queria que vocês falassem um pouquinho A gente sempre pensou disso. Que a festa não pode fotografar na festa. Se não pode fotografar na festa, como é que a gente vai divulgar que uma festa é legal sem a gente ter imagens dessa festa? Então, nossa ideia sempre foi, vamos tentar construir um ambiente imagético ali para que as pessoas sintam o que é a festa. E dessa forma eu fui começando a fazer os primeiros flyers com algumas ideias, e sempre a gente parou assim, vamos dar um nome para isso. Então a primeira foi uma viagem cósmica, a primeira Bateu foi uma viagem cósmica. Antes de eu me chamar Cosmo. Antes de eu me chamar Cosmo. Não ia ser meio pretencioso, né? Ou isso já foi meio planejado, eu não sabia. Enfim. Nunca saberemos. E daí toda edição a gente começou, a gente se juntava tudo e falou, qual que vai ser o nome dessa edição? E pra gente construir um ambiente mesmo para aquilo. Então vai ser... Então sempre o nome vem primeiro aí, né? O nome sempre vinha primeiro, agora não exatamente. O processo criativo deu uma mudadinha aí. Porque a gente acaba construindo tudo junto. Depois de algum tempo a gente começou a incluir fotos de ensaios, que a gente tinha um tema, um mote, na verdade. E aí, através de... juntando todo mundo, a gente fala, a gente vai fazer um ensaio fotográfico, pensando em moda, que a gente tem na equipe um estilista, a gente tem uma maquiadora, todo mundo que vai fazer aquilo, vamos juntar, e com um mote principal, o que dá pra gente fazer isso? E acaba saindo o tema da festa, e tudo se liga. Uma pessoa faz o flyer já pensando naquilo, a outra, daí a equipe de ensaio faz todo o ensaio fotográfico pensando naquilo, o vídeo com a outra pessoa também, então tudo segue uma mesma linha de raciocínio para criar essa atmosfera, ambientar todo mundo naquela mesma atmosfera do que a gente pretende que seja a festa, e de alguma forma a gente acaba acertando, colocando na cabeça das pessoas, fica uma coisa meio no ar assim, de que é daquele jeito que vai ser, e funciona. E pra gente essa questão, né, da proposta, né, de cada edição ter uma ideia por trás, é
ela vai além de um mero tema, assim, de algo que seja meramente cômico. Então, muitas vezes existe um conceito realmente por trás de cada edição, de algo, muitas vezes uma mensagem que a gente quer passar para o público, alguma ideia que a gente quer trazer de consciência, ou que a gente quer algum questionamento que a gente quer que o público tenha. Que é legal também. O nome é legal porque faz as pessoas questionar o porquê daquele nome. Pois é. E daí no site de vocês tem ali, agora esqueci o nome, da intervenção histérica. Tem todo o textinho ali explicando por que é daquela forma, por que é esse nome, da onde que surgiu, e eu acredito que tenha das outras também. Tem. Todas as edições tiveram texto também. Alguns são poemas, outros são uns textos mais explicativos. Tem o feeling ali Sim. do que vocês querem passar e do porquê aquele nome, né? Porque é a parte da cultura, da gente fazer, não é só a imagem, não é só o vídeo, não é só o som, tem o texto também. Não é só festa também, né? Não é só festa. Existe uma ideia por trás de cada festa, né? Tem um conceito. Então, por exemplo, na última festa que a gente teve antes da posse do nosso amado presidente, a gente fez a edição que se chamou O Grito da Resistência, que era com esse objetivo da galera se reunir para ter um último grito para estar preparada para que seria esses 4 anos desse governo conservador no poder. Então o objetivo realmente foi trazer essa consciência da galera para esse aspecto e com o objetivo de despertar uma união da comunidade, de que a gente está lá também fazendo a festa, fervendo, se divertindo, mas isso tem um sentido por trás, é um sentido da gente se unir como comunidade para estar preparado para aguentar toda a opressão que estava por vir, né? E que a gente vem vivendo. Então, muitas edições são pensadas de uma forma um pouco mais séria, de acordo com a realidade até social do que a gente está passando no país, ou enfim. E algumas edições são mais cômicas e que tem mais um objetivo de deixar a experiência da festa mais leve, mais divertido, né? Então a gente encara o lazer e a diversão lado a lado com essa vivência crítica política na sociedade, né? A gente está o tempo inteiro pensando no que as pessoas estão vivendo para dar um direcionamento para o que a gente vai fazer na festa. Então toda vez que a gente termina uma festa agora, já está pensando na próxima, já começa a pesquisar e conversar, a gente conversa muito para saber o que as pessoas estão pensando e estão vivendo no país, no mundo, aqui em Floripa, para saber o direcionamento da próxima festa. E isso faz a gente ter o próximo conceito. Daí vem todo o desmembramento da comunicação. E quantas edições? Como é que funciona o período de festa de vocês? Vocês têm tipo mensal? Está sendo bimensal. Não tem exatamente. Os eventos no DECA têm sido a cada 2 meses, né? No último verão, no penúltimo, na verdade, né? Nesse a gente manteve essa periodicidade de 2 meses. No outro a gente acabou fazendo mensal. Então a gente fez dezembro, janeiro, fevereiro, março. E depois eu acho que a gente voltou a fazer a cada 2 meses. Só que pra gente o período do verão acaba não sendo tão interessante para os eventos, porque o principal público que a gente tem aqui na ilha é de universitários. E eles estão fora. E no verão, principalmente em janeiro... Não tá aí. Aquela região ali tá... O nosso objetivo não é trazer pessoas de fora caindo de paraquedas ali, é ter um público mais fiel. Não fazia sentido a gente fazer muitas festas no verão para trazer gente de fora que não se interessa muito ou não entende direito. O nosso foco é fazer a festa para as pessoas que realmente estão aqui, que fazem parte dessa cultura e que constroem essa cultura com a gente também. Então no verão é um momento do ano em que a maioria das festas e clubes super mira para tentar alcançar, né, mais pessoas que vão estar na ilha e tudo mais. Mas pra gente é onde o nosso principal público não tá na ilha, então acaba não fazendo tanto sentido. Eles ainda ficam tristes, assim, poxa, mas tá tendo uma bateu e eu não tô lá. Não fui. Eu que vou desde o começo, desde a primeira festa, vou lá e fomento, eu não tô lá. Então por que eles estão fazendo? Então a gente deu uma segurada. E daí com isso a gente acaba fazendo, de alguma forma, num mês a gente faz uma festa aqui, outra a gente vai tocar fora e faz outros eventos e a gente quer começar a permear. Enquanto a gente não está fazendo aqui, porque demora também, é um processo bem longo de montar uma festa, não é assim, é muito diferente. Porque vocês fazem esse ensaio antes, com a ideia da festa, né? A gente tem várias reuniões, a gente constrói todo o conceito da festa, depois vem cada núcleo, porque a gente somos vários núcleos, cada núcleo pensa de uma forma diferente como ele vai fazer a comunicação, tem a curadoria de DJs. A gente tem um processo criativo para cada edição que vai mais do que um mês.
Então, para fazer a festa, por exemplo, mensal seria muito difícil. Não daria tempo, a gente teria que começar a fazer uma coisa padrão. E para fazer padrão ia... Daí não a gente Mas prefere daí não é a fazer... mesma coisa, tipo, não é cada festa uma experiência nova, Exato. uma Seria performance seria a mesma diferente, Sim, né? seria meio que a mesma coisa sempre, que é o que a gente não quer. A gente prefere fazer a cada 2 meses, fazer muito bem feito a cada 2 meses. Perfeito. Porque num clube, assim, tem toda semana... É assim como uma festa. E a pessoa sempre a acaba mesma festa. não absorvendo direito. A pessoa vai uma vez, depois enjoa. Sim. Vai, às E, vezes, e a também gente na aproveita para pista. dar uma vontadinha também, sente saudade da festa. Eu acabo sentindo saudade da festa. Como eu toco muito menos que o Arthur, ele tá tocando direto, só que eu toco basicamente na Bateu e uma outra festa só. Então eu fico todo esse tempo pesquisando, até o momento de, nossa, eu quero tocar, cara, eu quero tocar, meu Deus do céu, eu preciso da Bateu para tocar. E eu acredito que com o público seja a mesma coisa. Nossa, eu preciso da Bateu já, eu preciso da Bateu. Eu vejo bastante isso aí. Da galera. E aí a gente não pode passar de 2 meses. Da galera pra... muito tempo. Mas é bom gerar Acontecer. essa ânsia de quero ir pra essa festa, quero ir pra Sim, esse com evento, certeza. quero essa experiência de novo. A gente não quer que passe batido na vida das pessoas, sabe? Gente, depois que eu vi vocês vendendo 600 ingressos em 2 dias. Bom, sei essa lá. visão de mundo de vocês, de evento, dessa experiência que as pessoas têm dentro desse evento, cara, é muito massa. Que evento que eu vou aqui que é diferente? Tão diferente assim? Uma festa fantasia, que tu vai na México, é uma festa fantasia, só que é o público, tem público 16 a até mais, mas não é uma... Mas não é é totalmente diferente. Que é a diferença da festa pra ir lá, curtir a festinha e ter uma experiência realmente... Que dia que é essa próxima festa? É dia 8 de fevereiro. É hoje. Eu estarei aqui. Vamos, nessa festa a gente vai com certeza. Vou te levar. Vamos, com Te levar. certeza. De Jeep ou de trilha. Não, Não, de sério, trilha. eu descer da trilha, daí a gente sobe de Jeep, veio detonado depois. Descendo. Isso é legal. Sim. É isso aí. Mais Vocês alguma querem coisa? falar mais alguma coisa muito importante, muito importante? Eu sempre Não, tenho uma frase Acho que é isso, já deu o nosso tempo? Não, tem mais um tempinho, tem mais uns 3 minutos. só. O Arthur tem as palavras de bondade dele. Não, acho que é isso, gente. De construção. Que fique, sei lá, pra alguém que tá ouvindo aí na sua casa, que vocês tenham, né, que nós todos temos uma postura mais crítica, reflexiva, acerca de toda a cena, assim, de música eletrônica, que a gente reflita mais sobre os valores que tem nas festas, nos clubes, nos eventos, e que tome uma posição crítica de exigir mudanças na cena, né? Então, se a gente acredita que, sei lá, que uma festa ou um clube tá fazendo algo que não é legal, faz uma festa que só tem homem tocando, não tem nenhuma mulher, poxa, dá um toque na pessoa que faz a festa, fala, poxa, eu queria ver mais mulheres tocando nessa festa, né? Então, eu acho que a gente tem que despertar muito uma posição crítica no público. O público é um agente de mudança na cena, né? Se as pessoas não se mexerem, não criarem uma consciência de que elas é que tem que pedir a diferença, vai continuar a mesma coisa, né? A mesma coisa. Nós, particularmente, a gente deixou de ser público para fazer a diferença como festa, mas a gente sempre buscou essa mudança. É que, como a gente viu que não tinha como pedir mais, a gente foi lá e Vou fazer. fez. E façam também, né? Mas Comecem façam, novas façam. festas, comecem novos projetos e façam com amor, que tudo tende a dar certo. Se formos inspirações ou, sei lá, concorrentes, Nossa, é tudo gente. para construir. hoje eu tô tá todo mundo inspirado. pra Eu construir É tudo junto, pra né? construir, exato. Não A gente tem não vê muito essa de ninguém como concorrência. concorrente, a gente só vê a gente se unindo para fazer Até mais por coisa. isso que a gente tá aqui querendo trazer a galera pra conversar, trocar ideia, porque é isso, quanto mais a gente conversar, mais as pessoas compartilharem as suas experiências, mais pra frente todo mundo vai, mais essa ideia toda, esse movimento todo vai A gente tem que crescendo. expandir, ficar forte, porque não é fácil. Lá fora não é fácil. E até Assim como a gente pega um público que sofre preconceito pra caramba em tudo quanto é lugar, até a gente no meio sendo da música eletrônica sofre preconceito e tudo mais, não é simples. Então, se você for fazer uma coisa sem amor, ela vai morrer. Então, quanto mais gente se unindo pelo amor que a gente tem pelo propósito, a gente vai ficar mais forte, vai ficar mais fácil de encarar a vida. E aproveitando esse espaço, só para finalizar, já que por último a gente pensou, né, que outras festas que tem em Florianópolis com essa mesma proposta, para quem de alguma forma já conhece a Bateu, eu gostaria de conhecer mais movimentos. Eu acho que eu consigo lembrar aqui da festa Enigma, da Glitch e da Brasa também, que é um núcleo novo que acabou de surgir aí com a primeira edição há um tempinho atrás, teve agora. Então esses movimentos, outras festas estão surgindo.
E enfim, fiquem por dentro, busquem participar que a coisa tá rolando. Alessandro, Arthur, muito obrigado por terem vindo. Uma palestra, muita informação massa. Estou emocionado aqui com esse Agradecemos conteúdo. aí. A gente agradece muito também. Obrigado, Vocês. gente. Muito obrigado.